Ou seja, como há mudança em reprodução, isso afeta também a distribuição de partos. Mas tem um efeito que é de aditivo. Tá? Eu vou ilustrar isso mostrando alguns slides aqui para frente de estudos que foram feitos aqui por um grupo na Universidade da Flórida, do professor Jeff Dow. Então, o que ele estudou nesses últimos anos foi o efeito de estresse por calor durante os últimos 50 dias de gestação. E o modelo experimental é simplesmente, todas as vacas estão expostas ao estresse calórico, mas metade delas são resfriadas. Tá? Ou seja, o grupo que é tratado aqui, que sofre resfriamento evaporativo, também está sob estresse calórico, porque nós sabemos que os métodos que nós utilizamos hoje, eles não são 100% efetivos em abolir estresse calórico. Tá? Mas ele tem dois grupos, dois tratamentos aqui. Um é que recebe resfriamento evaporativo, tá? E outro que só tem sombra, ou seja, protegido apenas contra radiação. E o modelo experimental é que essas vacas ficam nesses grupos durante as últimas 7 a 8 semanas de gestação. Isso é feito durante o pico do verão no estado da Flórida, ou seja, estresse calórico ele está presente. Consequentemente, quando eles avaliaram esses experimentos, vocês verão as citações logo no próximo slide, ou nos próximos slides, em média, essas vacas produziram de 4 a 5 quilos a menos de leite na lactação subsequente. Tá? Ou seja, o simples fato da intensidade de estresse calórico ser maior durante o final da gestação, apesar de no pós-parto elas estarem todas no mesmo ambiente, há uma perda de produção de leite que foi medida até 40 semanas após o parto, de 4 a 5 quilos. Tá? E a razão dessa perda de produção é porque há, a princípio, alteração na função placentária, a alteração na função mamária, ou seja, a deposição de célula mamária é reduzida, com isso você tem menos tecido mamário na lactação subsequente. Mas o interessante de tudo isso é que não só a vaca sofreu na lactação subsequente. As novilhas ou as bezerras que nasceram dessas vacas, elas também tiveram crescimento alterado, habilidade de absorver imunoglobulinas alterada, e quando elas se tornaram animais lactantes, elas também produziram menos leite do que as novilhas nascidas de vacas que receberam resfriamento evaporativo durante o verão. Tá? Então, apenas para ilustrar é que essa resposta de produção de leite na lactação subsequente, ela é consistente. Isso não ocorre em toda a manipulação que nós fazemos. Neste caso aqui, nós vemos nas barrinhas brancas o grupo que somente recebeu sombra. Tá? Eles estão dentro de um freestall, na maioria desses experimentos, não em todos, mas na maioria deles. Metade do freestall recebe somente sombra, né? Só está debaixo da sombra. A outra metade recebe sombra, ventilação e água. De maneira geral, em todos os experimentos houve redução na produção de leite. Como nós podemos ver, a barrinha negra tem um valor mais alto do que a barrinha branca. E a negra é aquela onde a vaca recebeu resfriamento evaporativo. Tá? Produziu mais leite na lactação subsequente. Bem, as bezerras nascidas dessas vacas pesaram menos. Há dois fatores aqui. Um é que a gestação é cerca de 3 a 4 dias mais curto, tá? Quando não recebe resfriamento. Ou seja, vaca que sofre estresse calórico tem gestação mais curta. Consequentemente, a bezerra nasce, entre aspas, prematura, vamos dizer assim, ou pelo menos com uma gestação mais curta. Consequentemente, o seu peso é menor. Mas mesmo ajustando para a duração da gestação, o peso é menor. Essa bezerra nasce com 3 a 4 quilos a menos. Além de ser mais leve, quando ela recebe colostro, e é colostro que pode vir de uma vaca que foi resfriada ou não, a sua habilidade em absorver imunoglobulina é comprometida. Tá? A gente não sabe exatamente os mecanismos exatos, mas isso quer dizer que para uma dose de imunoglobulina que é administrada na forma de colostro, a bezerrinha que nasceu de uma vaca exposta a mais estresse por calor, ela é menos capaz de absorver IgG. Consequentemente, é possível que esse animal se torne mais suscetível a doenças no início da sua vida. Tá? Esse é um fator. O segundo fator é que ela ganha menos peso no período pré-desmama, como nós podemos ver aqui.
bezerras nascidas de vacas que não foram resfriadas, elas nasceram mais leve, mas elas também tiveram uma mudança de peso vivo menor durante os primeiros 60 dias de vida, ou seja, elas são desmamadas mais leve. De fato, elas nunca alcançam o seu grupo contemporâneo nascido de vacas que foram resfriadas, como nós podemos ver aqui. Bezerras nascidas de vacas não resfriadas, sempre mais leves, mesmo aos 12 meses de vida, há uma diferença aí de 15 quilos de peso vivo. O grupo que recebeu resfriamento evaporativo durante o final de gestação pesava aí cerca de 355, 360 quilos e o outro apenas 345 quilos de peso vivo. Mas talvez o mais interessante é que durante a sua primeira lactação, esses animais produziram 4 quilos de leite a menos e nós percebemos que essa produção foi constante, ou seja, há algo que está acontecendo no final do período pré-natal, tá? No final da formação daquela bezerrinha, que tem um efeito de legado a longo prazo. E as primeiras informações que estão aparecendo é que talvez isso se perpetue até mesmo até a segunda lactação. Mas o ponto aqui é que estresse calórico é ruim para a vaca e é ruim para a filha da vaca. Ou seja, tem um efeito cumulativo no rebanho. Tá? Então, as perdas de produção acabam sendo extremamente altas e vão muito além daquilo que nós tipicamente quantificamos.